Pai, eu quero agradecer por essa manhã e já declarar na vida dos teus filhos que a tua unção, a tua presença acompanhará os teus filhos. Aonde eles estiverem, o Senhor, meu Deus, reforce a guarda e que o Senhor estabeleça sempre, sempre os muros de fogo protetores, que os teus filhos se tornem invisíveis, sempre aos olhos do inimigo, mas que eles possam, meu Deus, estar sempre sendo guardados pelo Senhor. Que o Senhor, meu Deus, proteja a fé de cada um, para que eles não percam, para que eles não sejam roubados, para que eles não sejam destruídos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos falando a respeito da questão da fé, né, na verdade, do livro de Judas. Este já é o 6º dia que nós estamos, então, falando a respeito dessa carta, livro não, né, da carta de Judas, que reflete um alerta de um apóstolo que está preocupado com uma infiltração. E eu volto a dizer aqui, queridos, eu não estou, como diz, a nossa ministração aqui não é voltada a você estar, vou colocar aqui, preocupado com terceiros. A nossa ministração aqui é para que você esteja preocupado consigo mesmo a respeito da tua fé. O que nós estamos querendo aqui é que, através desse escrito, né, estudando esse livro, você possa ser convencido todos os dias a guardar, vigiar e proteger a fé que o Senhor te deu. Porque isso já não depende mais dele, isso depende de você. Então, por isso, o apóstolo Judas diz isso. Proteja a tua fé, guarde a tua fé, lute pela tua fé. E aí a gente começou a falar, né? Por causa das circunstâncias que veio, circunstâncias espirituais, circunstâncias ministeriais, circunstância dos dias a dia, circunstância de pessoas que estavam sendo movidas. Nós falamos ontem, movidas pelo espírito de Caim, o espírito da inveja. Ou, como nós trouxemos ontem, ou até mesmo você, né, está sendo movido por esse coração de Caim. Então, não permita que o espírito de Caim, que a essência de Caim, que as frequências de Caim sonde o teu coração, porque se isso acontecer, você, primeira coisa, vai perder a tua fé. Né? Então, lute para que você não entre dentro disso. O segundo ponto que nós vemos em Judas, deixa eu abrir minha Bíblia, é que ele fala a respeito do praticarem o erro de Balaão. É interessante que quando nós olhamos para isso, você vai ver que em Apocalipse também o Senhor adverte a respeito desse erro, ou desse ministério de Balaão. Né? Abra aí a tua Bíblia, em Números 22. Números 22, ele diz assim, verso 1 em diante, ele diz, tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se na campina de Moabe. Então, o primeiro ponto aqui, você vai ver que eles estavam na campina de Moabe. E o que é a campina de Moabe? Quem é Moabe, perdão? Moabe é um dos descendentes de Ló com a sua filha. Então, a palavra Moabe significa aquele que vem do seu pai, ou do seu pai, né? Aquele que procede do pai.
Então, quando nós olhamos para já essa figura, e é muito importante, querido, quando nós olhamos profeticamente o Antigo Testamento, e eu vou reforçar isso que eu estou dizendo, eu tenho comigo que a maioria das coisas proféticas e do senso profético está no Antigo Testamento. Por isso, a igreja hoje vive pouco profético. Ela vive moveres, vive até mesmo, eu vou citar uma palavra, né, que foi colocada até pela pastora Josiane, a gente estava num congresso, e ela falou a respeito disso. Hoje as pessoas estão, na verdade, brincando de RPG e não entrando no profético. Porque RPG é isso, né? Senta na rodinha, tô vendo um demônio, mata o demônio, pega o demônio. É RPG. Quem já jogou RPG sabe disso. Então, na verdade, esse nível profético está muito raso, sem entendimento. Por quê? Porque nós excluímos o Antigo Testamento, né, com a ideia que tudo isso já acabou, não vale mais. Né? Já expliquei 535 vezes, então essa vai ser 536, que, sim, muitas coisas se findaram no Antigo Testamento, até porque não precisamos mais de sacrifício para entrar diante do Senhor, porque o Senhor é a porta e não se abre mais porta por sacrifício, a não ser por aquele que Jesus já fez. Então, toda a ritualística de sacrifícios não precisamos mais. Porém, a gente, como diz o próprio Senhor Jesus, que não cairá nem um tio até que tudo se cumpra. Aí eu pergunto para você, Israel já entrou na promessa deles e está pleno? Não. Então, ainda não se cumpriu cabalmente as promessas de Deus para essa nação. E isso a gente sabe que se cumprirá no milênio, e aí então, essa palavra então ainda está no seu pleno vigor. E isso eu entendo. Cada um aí vai colocar na sua base de interpretação. Pois bem, então quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vamos ver muitas coisas proféticas, principalmente lugares. Você vai ver que algumas coisas aconteceram em alguns lugares diferentes. E assim também aconteceu no Novo. Já expliquei, por exemplo, da, da atmosfera da incredulidade, Betsaida. Por que que todas as coisas que movia-se dentro de uma incredulidade acontecia e era escrito exatamente em Betsaida? Né? O cego, que precisou ser tocado 2 vezes, foi tirado da cidade para ser curado. Os discípulos que andavam, o Pedro que andava sobre o mar, né? Andava sobre o mar e teve medo do vento, e aí você vai ver que ele estava afundando, você vai ver que Jesus estava indo para Betsaida. Quando Jesus diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Então, isso é interessante e importante. Pois bem, eles estavam na campina de Moabe. Então, quem era Moabe? Aquele que vem do seu pai. Eu já falei uma vez, e volto aqui a repetir nisso. Lembra que nós estamos falando agora de tipos de comportamento? Primeiro tipo de comportamento, comportamento de Caim. Comportamento da inveja. Aquele que olha para aquilo que o outro está fazendo e, por não fazer direito, ele passa a perseguir e tentar matar aqueles que estão fazendo direito. Então, é movido pelo espírito da inveja. 2, o erro de Balaão. Então, Balaão, ele provoca, se a gente vai continuar lendo, ele vai provocar uma estratégia de contaminação sexual. E na onde ele estava? Campina de Moabe. E quem foi Moabe? Foi a filha, com medo de não ter filho, embriaga o seu pai e tem relação sexual com seu pai, ou seja, é filho de um incesto. Esses são os moabitas, e foi um dos maiores perseguidores de Israel. Foi uma pedra, né, no sapato de Israel, foi os moabitas. Então a gente vai ver aqui que é um contexto muito, muito interessante. Então, vamos lá. Moabe, eles estão na campina de Moabe. A palavra Moabe significa aquele que não pertence ao povo. Você entendeu? Aqueles que não pertencem ao povo. Essa palavra, eu até vou colocar aqui. Oh, querido, perdão. A palavra não é Moab, não. Moab é do seu pai. A palavra Balaão.
Estou com um negócio na cabeça aqui falando outro. Moab significa do seu pai. Mas a palavra Balaão, que a gente viu aqui, no hebraico se escreve Balaam, vou colocar aqui no chat, Balaam, e essa palavra Balaam, ela é uma junção de duas palavrinhas, né, que ela vem de Baal, perdão, Baal, não é Baal, não, Baal, que significa dificilmente alguém que não pertence, ou não, né? E a outra palavra é que significa uma nação, um povo. Então, se você vai ver, ele vem de um sentido de Balaão é aquele que tinha um dom profético, porém não pertencia ao povo. Ele não faz parte do povo. Ele não está integrado com o povo. O que seria essa questão, esse erro de Balaão? Balaão, ele ouviu o Senhor. Vamos continuar lendo aqui para... Vamos lá. Campina de Moabe. Além do Jordão, na altura de Jericó, viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lembrará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós. Perdão, lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era o rei dos Moabitas. Ou seja, quem é o governante dos Moabitas? O devastador. A palavra Balaque aqui é aquele que devasta, ou devastador. Então, todos aqueles que entram, né, na frequência de Moabe é devastado pelo seu príncipe. Cada lugar, cada dimensão tem o seu rei, tem o seu governante. Pois bem, não é isso que nós queremos entrar aqui, nós queremos falar sobre o erro de Balaão. Enviou ele mensagem a Balaão, filho de Peor, Petor, que está junto ao rio Eufrate, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando no Egito. Cobre a face da terra e... Gente, minha Bíblia está dando coisa aqui, tá? Só um pouquinho de novo. Lê de novo, versículo 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrate, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobrindo a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais numeroso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço do encantamento, e chegaram a Balaão e lhe referiram a palavra de Balaque. Balaão lhe disse: fica aqui essa noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veja, querido, que em nenhum momento, você vê que ele diz: eu vou lá. Ele diz o quê? Eu vou consultar o Senhor. Gente, veja isso daqui. O cara foi consultar o Senhor. Então, os caras levaram
o preço do encantamento, ou seja, havia um custo, ele estava ali para dar, vamos usar a linguagem de hoje, para dar uma boa oferta para Balaão. O cara era um profeta que tinha os olhos totalmente abertos e que comunicava-se com o Senhor. Ele tinha como diz, ele tinha um dom profético ativado e ele comunicava com o Senhor. Então, quando nós falamos o erro de Balaão, nós vamos ver o quê? Não entre no erro de Balaão. Uma pessoa posicionada no ministério, uma pessoa que tem uma questão ministerial, uma pessoa que flui nos dons, isso é Balaão. Porém, quando nós vamos, por exemplo, para Apocalipse, você vai ver que lá ele fala de novo que tem uns que estão fluindo na doutrina de Balaão. Então veja que isso se tornou uma doutrina, isso se tornou uma atmosfera. A doutrina de Balaão se tornou uma atmosfera espiritual. O que fez Balaão? Para que a gente não perca mais tempo aqui. Balaão, ele consultou o Senhor pela primeira vez, ele consultou o Senhor pela segunda vez, ele consultou o Senhor pela terceira vez. Até que ele foi. Ele tentou amaldiçoar a primeira vez, ele tentou amaldiçoar a segunda vez, e ele tentou amaldiçoar a terceira vez. Só para você ter uma ideia. Então ele consulta o Senhor, depois ele tenta, mesmo assim, fazer o que ele foi pago para fazer. Então veja, meu irmão, o que seria, ao meu entendimento, o erro de Balaão? É aquelas pessoas que estão até mesmo posicionadas diante do Senhor, ou seja, eles estão exercendo o ministério, eles receberam um dom, porém esse dom ele está contaminado com a ganância. Balaão, ele passa a ser seduzido pelo preço do encantamento. Então, se você continuar lendo do 1 ao 35, você vai ver que ele, números, né? 22, do 1 ao 35, você vai ver que ele está ali. Ele fala, olha, o Senhor não me permitiu ir. O pessoal volta de novo e diz, não, Balaão, rapaz, o preço aumentou aqui, duplicou a oferta. Ele vai e fala assim, não, eu vou lá consultar o Senhor. Senhor, é aquele negócio, Senhor, deixa eu ir, né? Por favorzinho, deixa eu ir. O Senhor diz, não. Ele falou, rapaz, Deus não me permitiu. Aí depois você vai ver que, de novo, o Senhor, o pessoal volta a falar, rapaz, você está perdendo, a oferta é boa, meu irmão. O negócio triplicou aqui. Ele vai para o Senhor de novo, Senhor, por favorzinho, deixa eu ir, né? Só deixa eu ir, porque o meu negócio é bom demais que vai acontecer. E aí o Senhor diz, vai. Mas sabe que eu entendo esse vai? É aquele, rapaz, você está insistindo demais, eu já disse não. Mas então vai. E quando ele vai, a gente vai ter aquele velho episódio, né, da mula de Balaão, ou seja, que quando ele sai para ir, ele já sai com o intento de amaldiçoar o povo. Gente, Deus já tinha falado não, mas ele insiste ainda em ir. Sabe aquele filho que fala assim, pai, me dá isso? Não, filho. Ah, mas me dá. Não, filho. Ah, mas me dá. Então vai, faz. Mas sabe aquele faz que se você fizer a vontade que dá e te bater, né? Que negócio que não era para fazer. E quando ele vai, ele simplesmente é barrado. A Bíblia diz que havia um anjo para matar Balaão. Simplesmente para eliminar, porque Deus sabe o mal que aconteceria. E o intento ruim do coração desse homem. Então, o que é cair no erro de Balaão? Cair no erro de Balaão, ele era um vidente. O que era cair no erro de Balaão? É aquelas pessoas que estão buscando algo que, irmão, a gente já sabe que não é a vontade de Deus. Mas a gente insiste por causa das ofertas do pecado, a gente insiste em alguma coisa, não, Senhor, não vai acontecer, não, eu não vou desviar. Sabe aquela vez que Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai me trair? Não, Senhor, eu não vou te trair, eu não vou te negar. Pedro, eu estou te dizendo, cara, não vai dar bom isso. Não, Senhor, mas eu estou te dizendo que vai dar certo. Sabe aquela vez que a gente insiste em algo, que vou colocar físico e espiritualmente,
sabe? Aquele que seria uma paternidade dizendo, cara, isso vai dar errado. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Cara, você já está seduzido pelo preço do encantamento. Você já está totalmente seduzido pelo preço que foi pago do encantamento e você ainda está insistindo nisso. Você ainda está querendo fluir nisso. Você vai ser um instrumento de Satanás para ferir a igreja. Você vai ser um instrumento de Satanás para ser o Judas. Como assim? Irmãos, se você parar para pensar, o Judas foi a chave para que o diabo acessasse tudo aquilo que ele precisava fazer com Jesus. E assim a gente vê isso biblicamente. Quando Jesus foi para ser preso, a Bíblia diz que os soldados chegaram e falou: quem é Jesus? Jesus disse: sou eu. Eles caíram. Eles não poderiam tocar em Jesus se não fosse por um dos discípulos entregar Jesus. Isso daqui, para mim, é um princípio. Por que, que o maior nível de feitiçaria está dentro da igreja? Porque não vale encantamento contra nós, desde que saia de dentro de nós. Perdão, desde que não saia de dentro de nós. Por que, que o diabo sempre vai levantar orações feiticeiras? Porque a oração do ímpio, a oração do macumbeiro, a oração do feiticeiro lá fora não tem valor em nós. Porém, quando essa oração parte de dentro de nós, aí sim, aí a chapa esquenta. O que, que seria isso? Quando alguém dentro de nós começa a orar contra nós. É a pior oração que tem, querido. A oração, você pensa que a oração pior é do bruxo? Não, querido. A pior oração é do crente ferido. Essa é a pior oração. A pior oração, querido, não é do ímpio, do macumbeiro, do feiticeiro, do satanista. Essa tem validade? Tem. Mas contra o povo de Deus não é encantamento. Mas quando o negócio acontece no meio do arraial, aí, meu irmão, aí a chapa esquenta. Quando é dentro do arraial, ou seja, quando é do nosso meio, quando alguém que não pertence ao povo se infiltra no meio do povo, isso é Balaão. Balaão é aquele que não pertence ao povo. Ou seja, aquele que está fora da comunhão, aquele que não tem pertencimento, mas ele está no meio. Ele tem dom, mas ele não vai. Então, quando a gente vai ver, né, voltando para Judas aqui, você vai ver que os guardas chegam e diz: quem é Jesus pela segunda vez? Jesus diz: já disse, sou eu. E eles caem para trás. Até que na terceira vez, a Bíblia diz que Judas vem, dá um beijo em Jesus, e aí sim, os soldados tiveram autoridade de prender Jesus. Então nós vamos ver o poder, querido, da feitiçaria dentro do corpo. Na verdade, nós vamos ver o poder de uma ferida. Sabe o que é o maior alimento para os demônios destruírem uma igreja? São as feridas. Não existe coisa pior do que as feridas de um coração egoísta e avarento ou ganancioso. Quando nós temos um coração ganancioso, somos feridos. Todo ganancioso vai ser ferido, porque ele almeja e ele não importa o que, como ele vai conseguir. O negócio é que ele vai conseguir. Não importa quem ele vai ferir ou os princípios da palavra que ele vai ferir. Isso é Balaão. O coração egoísta e ganancioso. Ele ouvia o Senhor, mas o que ele fazia, cara? A oferta é muito boa. A oferta é muito boa. Veja, ele insistiu uma vez, Jesus disse não. Ele insistiu duas vezes, né? Eu coloco Jesus, mas vamos lá. Deus disse não. Pela terceira vez, Deus diz, vai. Né? Tipo assim, vai. Mas só fala o que eu te mandar. Só isso. Aí ele vai, não, estou fazendo a vontade de Deus. Deus diz. Bom, eu já me vi isso, no sentido, quantas vezes eu chego para esse cara, não faz isso. Não, mas deixa eu fazer. Vamos dizer para filho físico, filho espiritual, membro de igreja, né? Não faz isso. Não, mas deixa eu fazer. Não, mas não faz. Não, mas deixa eu fazer, deixa eu fazer. Aí você fala, vai, faz. Vai. Mas, gente, esse vai e faz, cara,
Vai dar ruim, mas você vai ter que desfrutar da quebrada da tua cara para você aprender. Vai dar ruim. Vai e faz. Nossa, eu estou fazendo. O apóstolo liberou, né? O apóstolo concordou. Não, o apóstolo não concordou. Ele diz, vai e faz, né? Como Deus falou aqui para Balão, vai e faz, né? Mas só fala o que eu te mandar. Mas veja que na metade do caminho eu já estava querendo acabar com o cara. Né? Vamos matar esse homem, porque vai ser melhor para a nação. Né? Vamos destruir com esse cara aqui que vai e faz, né? Beleza. As coisas vão lá, fez, ele chega lá, né, com aquela, não, eu estou aqui liberado, tá, o que você quer que eu faça? Porque eu quero a recompensa. Amaldiçoa esse povo. Aí ele sabe, irmão, ele fala, oferece os novilhos nos altares e tal, aquela coisa toda, nos altares dos ares, né, ou seja, dos pensamentos, vai lá e faz, e ele vai lá para amaldiçoar. E quando ele vai para amaldiçoar, o Senhor transforma a maldição em bênção. Ou seja, mas Deus não disse que era para só falar o que ele tinha falado. Lá estava o cara tentando, pela segunda vez, pela terceira vez, e aí o cara fica chateado, e agora o próprio Balaque diz, cara, a recompensa seria gigantesca. Ele fala, olha, não tem como, Deus não me permitiu. Você entende que em nenhum momento ele obedeceu. Em todos os momentos, Deus teve que proibir essa pessoa. Aqui eu entro em outro contexto. Irmãos, tem muitas vezes que a pessoa tem que ser segurada por Deus. Gente, isso daqui é o último nível que Deus está querendo poupar uma pessoa. Deus tem que frear, Deus tem que tirar essas pessoas de certo lugar, Deus tem que arrancar essas pessoas, porque se continuasse, essa pessoa seria a maior bomba de destruição para o reino. Seria uma tragédia. Tem certas coisas, querido, que Deus nos tira porque nós seríamos uma tragédia no corpo. E aí fala, as pessoas estão... Não, é o próprio Deus fazendo isso como fez com Balaão. Pois bem, mesmo assim, ele diz, olha, vou falar uma coisa, cara, não teve jeito. Mas, tipo assim, eu não consegui amaldiçoar, mas se você me pagar ainda, eu te conto um segredinho. E o segredinho é, pega as moabitas, aquelas que param o trânsito, joga tudo no meio do arraial. Meu irmão, esse povo vai pirar. E essas mulheres vão fazer o culto sexual. Vão entronizar Baal no meio do povo. É batata, meu irmão. É fazer isso, você quebra a maldição. Ou seja, não adianta nós jogarmos daqui de fora. O negócio vai ter que começar de lá de dentro. Que se o fuduns começar lá de dentro, meu irmão, já era. E dito e feito. Então, isso se torna uma doutrina. Qual é a doutrina? Aqueles que ensinam o povo a se destruírem. Ou seja, qual é a doutrina de Balaão? Aqueles que lançam dentro do arraial o problema. Lembra que eu comecei dizendo? Irmão, praga de fora não nos atinge, mas praga de dentro tem um outro sentido. A maior coisa que tem, meu irmão, é quando nós, dentro de nós, começamos a cultivar ferida. Porque aqueles que cultivam feridas, eles vão ser uma pedra de tropeço no meio do corpo, porque eles vão começar a lançar frequências de destruição, porque eles vão lançar palavras, eles vão lançar palavras, eles vão lançar palavras, eles vão lançar palavras, e essas palavras terão poder. Irmãos, vocês não sabem como isso é terrível. Muitas vezes, estou dizendo agora como ministro, muitas vezes nós temos que reunir a igreja e começar a orar, Senhor, limpa o céu, recolhe todas as palavras malditas que estão sendo lançadas contra nós, todas as palavras de maldição, todas as feridas, todos os encantamentos. Aí você pensa que é de fora? Não. Aquilo que é gerado dentro do reino. Quem perseguiu Jesus? O reino. Os fariseus, os saduceus, os doutores. Não foi o mundo. Até o próprio mundo diz, na linguagem aqui do juiz e governantes, né? Ó, eu lavo a minha mão. E o que o povo fala? Que o sangue dele recaia sobre nós. Então a gente vai ver, querido, que a maior destruição é aquela que vem de dentro. E essa é a doutrina de Balaão. Quando ele diz, primeiro, guardem a sua fé. Guardem a sua fé daqueles que são invejosos.
que tem pessoas que cultivaram o seu coração, o espírito de Caim, o espírito da inveja. Mas segundo, tem aqueles que são de dentro, mas não pertencem ao povo. Eles estão dentro. Esses provocarão prejuízos com as suas orações feiticeiras, com as suas feridas abertas, com as suas feridas não tratadas, com a sua ganância. Pela sua ganância, eles vão ensinar os outros irmãos a se destruírem para alcançarem o seu objetivo. Eles vão lançar destruição no meio do povo. Eles vão causar uma destruição no meio do povo para alimentar os seus desejos gananciosos. Cuidado também com esses, que esses serão os roubadores de fé. Agora, eu vou tirar esses e vou colocar sentimento. Querido, cuidado com esses sentimentos, porque isso vai trazer em você se tornar um Balaão, uma pessoa chamada por Deus, uma pessoa com ministério, porém que se tornou uma pessoa fora do corpo, que se tornou, por causa da ferida, uma pessoa que não caminha mais com o corpo. E não importa se eu vou destruir o corpo, não importa. Olha aqui, querido, que trágico é isso. Balaão ouvia Deus. Balaão amava Deus. Mas para ele, não importa destruir aquilo que Deus ama para conseguir o que quer. Você entendeu aqui? O cara obedeceu Deus, entre aspas, obedeceu. Que singeleza de coração, né? Eu vou orar para ver o que Deus quer. E chegar para as pessoas, cara, Deus não deixou eu ir. Gente, isso mostra uma pessoa, vamos colocar aqui, boa. Uma pessoa que tem temor. Não, Deus não me permitiu ir. Mas a ganância foi aumentando, a pressão da ganância foi aumentando, que ele não poupou destruir aquilo que Deus está construindo. Quantas vezes, queridos, nós entramos para destruir o que Deus está construindo? Sabe que eu vejo a maior destruição de um ministro quando ele começa a falar mal da igreja? Eu começo a falar assim, contagem regressiva, quando eu vejo, vou colocar esses ministros grandes, né? Quando eles começam a criticar a igreja. Gente, é contagem regressiva. Você começou a bater na noiva, é contagem regressiva. Daqui 2 palitos, essa pessoa desaparece. Porque você vai fazer a mesma coisa de Balaão. Gente, nunca tente destruir igreja. Nós não fomos chamados para destruir igreja. Mas, apóstolo, as igrejas estão tudo contaminadas. Amém, querido. Você não foi chamado para destruir igreja. Você foi chamado para edificar igreja. Então, se os altares estão contaminados, você pode ser uma peça de descontaminação. Então, não ajude a contaminar mais. Seja um descontaminador. Seja um agente de santificação. Seja um agente de transformação. A igreja nunca vai acabar. A igreja nunca vai ser destruída. Porque a igreja é o projeto de Deus. A igreja é o projeto do Senhor. Então, nós não fomos chamados para destruir igrejas. Nós não fomos chamados para destruir ministérios. Nós fomos chamados para edificação do corpo. Essa onda que nós estamos vendo, né, das pessoas que estão criticando, falando, tentando destruir a igreja, irmãos, isso é Balaão. Aqueles que são do meio, mas não estão mais pertencendo ao meio. E eles estão incitando a destruição do corpo. Isso é você tentar destruir a obra de Jesus. Não vai dar bom. Com certeza não vai dar bom. Então, não entre nisso. Sabemos que tem muitas contaminações no altar? Sabemos. Sabemos que tem muitas coisas erradas? Sim. Mas o nosso serviço é ser um agente transformador. Amém? Um agente transformador. Então, o que é cair no erro de Balaão? Segundo Judas, é aqueles que entraram para o meio do corpo, mas eles querem destruir o corpo. É o câncer. Ele é do corpo, mas ele agora não pertence mais ao corpo. Ele se tornou um ser estranho dentro do corpo. Então não caia nisso. Não seja um Balaão. Amém? Não caia nas frequências de Balaão. Não seja seduzido. Porque quando nós alimentamos a ganância, como eu disse, nós partimos
a destruir o que Deus ama para termos sucessos com Deus. É difícil fazer isso, né? Eu quero crescer em Deus, mas eu vou destruir o que Deus ama. Então é um trem de louco, né? Sem sentido. Eu vou destruir o que Deus ama para eu ficar bem com Deus. Não, com certeza isso não vai dar certo. Bem? Podemos orar? Se você puder colocar a mão no teu coração, fala assim, Pai, eu quero te pedir perdão por toda a ganância, por todo o sentimento ganancioso que eu alimentei no meu coração, a ponto de eu passar a destruir aquilo que o Senhor tem construído. Livra de mim, Senhor, todo o sentimento de Balaão e tira da minha alma a doutrina de Balaão. Que os meus dons que o Senhor me deu seja usado para edificação e não para destruição. Perdoe, Senhor, por muitas vezes eu ser um agente de destruição dos irmãos e do corpo. Perdão, Senhor, que por muitas vezes o Senhor tem que nos parar porque perdemos o limite e o bom senso. Que o Senhor abra a nossa mentalidade para que possamos obedecer o Senhor e andar na vontade soberana e não na vontade permissiva. Eu quero que o Senhor circuncide o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ande sempre na vontade soberana. Como vencer Balaão? Andar na vontade soberana e nunca na permissiva. Sabe? Eu vou colocar aqui a vontade soberana. Vou colocar numa linguagem mais tosca. Deixa eu ir para a festa. Vou colocar aqui. Deixa eu ir para o carnaval. Não. Ah, mas deixa. Não. Mas deixa. Tá bom. Vai, mas você não vai poder estar nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Então Deus teve que limitar Balaão. Não fala isso, não faz isso, não faz... Ou seja, não, eu não quero que você esteja lá. Mas você está insistindo, então eu vou ter que limitar suas atitudes. Foi isso que Deus fez com Balaão. Então ande na vontade soberana, não na permissiva de Deus. Amém? Bom dia, que seja um dia frutífero, cheio de unção. Seja Elias e não Balaão. Amém? Que o Eterno te abençoe.